Olá, turminha 401 do Centro Educacional Adonai Mulher. Prontos para o último conteúdo de ciências? Então vamos lá. Página 172. Sistema digestório. O sistema digestório é formado por órgãos que participam da transformação dos alimentos. Então vai fazer a digestão, né? Vai transformar esses alimentos. Vamos ver como é que isso funciona? Digestão é a transformação que os alimentos sofrem no aparelho digestório para que possam ser assimilados pelo organismo, né? A gente coloca o alimento na boca, a partir daí começa a digestão. Para quê? Para que a gente possa aproveitar as vitaminas, os sais minerais, as coisas boas que tem nesse alimento, né? É na digestão que isso acontece. Na prática, a digestão compreende a redução ou a desmontagem das moléculas que formam os alimentos, né? Você não engole o pão inteiro, você não engole uma maçã inteira, né? Você reduz, você desmonta esse alimento para que fique mais fácil a digestão no seu organismo. Ela começa na boca e termina no intestino grosso. Observe como é a digestão dos alimentos. A digestão começa na boca e todos esses órgãos participam da digestão. Boca, faringe, glândulas salivares, né? Que é a saliva, é esse molhadinho que tem na nossa boca. Esôfago, estômago, pâncreas, intestino grosso, fígado, intestino delgado. Vamos ver agora. Vamos partir para as partezinhas para entender melhor. Os órgãos que formam o sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o grosso e o ânus, né? O ânus é por onde sai o número 2. Também fazem parte do aparelho digestório as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar. São responsáveis por secretar substâncias que auxiliam o processo de digestão dos alimentos. Secretar, né? Como é que palavra que melhoraria para vocês? São responsáveis por... não tem uma palavra que eu já possa trocar para vocês entenderem melhor, mas eu posso explicar. Por exemplo, as glândulas salivares, elas produzem saliva. Então, elas são esses órgãos são responsáveis por isso, por produzir algumas substâncias que auxiliam no processo de digestão, que ajudam nesse processo de digerir os alimentos. O percurso do alimento, vamos ver. Boca é onde começa o processo de digestão, com a mastigação e a insalivação. O que é insalivação? É embeber de saliva, esse molhadinho que tem na nossa boca. Quando a gente mastiga, ele molha o alimento, né? A saliva molha o alimento e aí ajuda no processo de digestão. É pela boca que os alimentos entram no corpo. Os alimentos são umedecidos pela saliva, quer dizer, são molhados pela saliva, que são as glândulas salivares, misturados pela língua e triturados pelos dentes, assim iniciando a formação do bolo alimentar, né? Porque você mexe o alimento dentro da boca, ele se transforma em um bolo de alimentos, chamado bolo alimentar. A língua é formada por músculos e tem um papel importante na mastigação, né? A língua não tem ossos, ela é um músculo, né? Que ajuda na mastigação, porque é com a língua que você mexe o alimento dentro da boca. Ela possui sensores capazes de distinguir o sabor dos alimentos. É através da língua que você sente o sabor dos alimentos. Glândulas salivares produzem a saliva. A língua mistura os alimentos e a saliva utiliza as enzimas para transformar os alimentos em bolo alimentar. Os dentes. Os dentes exercem um trabalho importante. Com eles, nós mastigamos e trituramos os alimentos, né? Transformamos os alimentos em pequenos pedacinhos com o dente. A mastigação correta facilita a digestão. Nós temos duas dentições. A primeira dentição é provisória
e é chamada dentição de leite, com 20 dentinhos. Começamos a substituí-la com aproximadamente 6 anos de idade, que é quando a gente começa a perder os dentinhos de leite para nascer a segunda dentição, que é chamada dentição permanente ou definitiva. A dentição permanente ou definitiva, se você perder um dente, não nasce novamente. Tem que colocar um dentinho no dentista, tá? Com essa dentição permanente, tem 32 dentes e só completamos na fase adulta. Os dentes na dentição permanente ou definitiva constituem duas arcadas, né? A arcada superior e a arcada inferior. E são distribuídos assim: 8 dentes incisivos que cortam os alimentos, 4 caninos que perfuram e rasgam os alimentos e 8 pré-molares e 12 molares que trituram e esmagam os alimentos. Cada dente possui uma camada externa, que é chamada esmalte, e uma interna, que é chamada dentina. E no interior, um tecido onde encontra-se o nervo e os vasos sanguíneos, que é a polpa. É por isso que a gente sente dor de dente, porque o dente tem nervo e tem vasos sanguíneos. Ele não é uma coisa morta, tá? É durinho, mas ele não é morto, ele tem ligação com o nosso corpo. É por isso que nós sentimos, de vez em quando o dente está com algum problema, a gente sente dor de dente. A faringe é um tubo curto que leva os alimentos da boca até o esôfago. Também serve para a passagem do ar que respiramos. O esôfago é uma estrutura tubular longa, constituída de músculos que se contraem, empurrando o bolo alimentar para o estômago. Então, da boca, o alimento passa pela faringe, que vai levar esse alimento, né, vai dar passagem para esse alimento chegar até o esôfago. O esôfago vai se contrair, né, vai se mexer e vai empurrar esse bolo alimentar, esses alimentos misturados, para o estômago. No estômago, vamos ver no estômago. Seu formato lembra uma bolsa e é constituída por músculos. Tá vendo, ó, o bolo alimentar dentro do estômago? Nele, a massa alimentar é remexida, sofrendo a ação de líquidos e de ácidos, promovendo a sua segunda transformação. O bolo alimentar fica com um aspecto pastoso. Essa pasta recebe o nome de quimo. Lembra? Era um bolo alimentar. Agora chegou no estômago, recebeu o nome de quimo e vai seguir lentamente para o intestino. O intestino delgado é um tubo estreito, muito comprido e contorcido. Nele, a pasta recebe líquidos produzidos pelo pâncreas e pelo fígado e passa a ser chamada de quilo. Então, ela já teve 3 nomes: bolo alimentar, quimo e agora quilo. Esses líquidos transformam a maior parte dos alimentos em nutrientes, que são absorvidos pelo sangue por meio da superfície do intestino delgado. Então, aqui já foi retirado quase toda a vitamina, quase todo o nutriente, tá vendo? Só sobra o que não vai ser aproveitado. E aí, a parte que não é aproveitada passa para o intestino grosso, que é o local em que ocorre a absorção de parte da água e a formação do bolo fecal, né? Quer dizer, retirou a água que tinha nesse bolo alimentar que chegou ao nome de quilo e agora não tem mais nada para ser aproveitado. Então, ele vai ser eliminado. Vai ser eliminado sob a forma de fezes pelo ânus, quer dizer, ele virou número 2. Fique por dentro. O alimento engolido leva apenas alguns segundos para chegar ao estômago. No estômago, uma digestão leva de 2 a 3 horas para se realizar. Toda a transformação dos alimentos começa na boca e termina no intestino grosso. O tubo digestivo da boca até o ânus mede de 7 a 10 metros. As células que revestem o estômago e o intestino são renovadas em média a cada 5 dias. O fígado é a maior glândula do corpo humano e fica do lado direito do abdômen. Nele produz-se a bile. A vesícula biliar é um órgão esverdeado em forma de saco.
presente no sistema digestório. Ela armazena a bile, que é um líquido produzido pelo fígado que atua na digestão de gorduras. O pâncreas é uma glândula situada atrás do estômago. Nele, produz-se o suco pancreático. Como devemos cuidar do aparelho digestório? Existem algumas regrinhas que podem fazer o nosso sistema digestório funcionar melhor. Comer sempre nas horas certas, sem excesso de alimentos. Escolhendo os alimentos não pela quantidade, sim pela qualidade. Comendo devagar e mastigando bem os alimentos. Preparando bem os alimentos, pois os vegetais mal lavados e mal cozidos podem transmitir algumas doenças. Lavando bem as frutas, não comendo carne mal cozida, fervendo leite ou tornando-o pasteurizado, bebendo água regularmente durante o dia, ingerindo alimentos ricos em fibras, como frutas, leguminosas e cereais, que ajudam o fluxo intestinal, quer dizer, que ajudam o intestino a funcionar melhor. E são exemplos de alimentos fibrosos: ameixa, alface, feijão, abacate, aveia e outros, né? Fazendo a correta higienização da boca com fio dental, escovação e enxaguante bucal, prevenindo o aparecimento de cáries. Agora, vocês vão realizar as atividades e depois vão fazer a correção. Vamos lá? Dá uma pausa aí no vídeo, faz o exercício, pesquisa direitinho para depois fazer a correção. Ordene as sílabas, forme palavras e com elas explique o que você entende por digestão. Tá aqui, transformação e alimento. Foi as palavras que nós descobrimos. Então, digestão é a transformação do alimento. As funções do corpo humano são sempre desempenhadas por sistemas. Escreva qual a função de cada sistema. Sistema respiratório, responsável pela absorção do ar que inalamos e pela troca gasosa. Sistema cardiovascular, levar o sangue para todo o corpo ou fazer o sangue circular por todo o corpo. Sistema digestório, é responsável pela absorção de tudo o que comemos e pela eliminação de substâncias desnecessárias ao corpo, o que não foi aproveitado. 3. Cite alguns cuidados que devemos ter com o sistema digestório. Nós vimos aqui na página 176, tem 10 cuidados. Vocês vão escolher 3 e vão escrever aqui, tá certo? É resposta pessoal. Aqui está escrito: comer sempre nas horas certas, não comer carne mal cozida, beber água regularmente durante o dia, Porque o livro, ele escolheu as frases menores para caber no espaço, mas vocês podem escolher a que vocês quiserem. Página 178. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Sistema digestório. 2. Digestão. Sistema digestório é responsável pela absorção de tudo que comemos e também elimina substâncias desnecessárias ao corpo. Digestão é a transformação que os alimentos sofrem no aparelho digestório. 5. Que nome damos ao sistema composto por um conjunto de órgãos responsável pela digestão? Sistema digestório. 6. Escreva o nome das estruturas do sistema digestório pela ordem que os alimentos percorrem até o término da digestão, na ordem certa, Boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos e o ânus. 7. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino. Boca é onde tem início a digestão. Faringe, tubo que leva os alimentos ao esôfago. Esôfago, empurra o alimento para o estômago. Estômago, produz o suco digestivo. Intestino, onde termina a digestão. 8. Leia o texto abaixo e complete de acordo com o que você aprendeu. Os alimentos são embebidos de saliva, misturados pela língua e triturados pelos dentes. Então, a correção está feita. Espero que vocês tenham feito com muita atenção, porque até aqui nesse conteúdo, os sistemas vão cair na nossa avaliação, ok? Um grande beijo para vocês e fiquem na paz.